A SIC teve acesso exclusivo às imagens dos combates travados ontem na República Centro-Africana, combates com armamento pesado que colocaram frente a frente militares portugueses e um grupo armado local em Bambari, cidade a 400 km da capital. Já ontem tínhamos falado destes confrontos, hoje voltamos a falar da coragem destes homens, capacetes azuis e elementos das forças governamentais da República Centro-Africana que foram atacados por mais de uma centena de combatentes. A Força de Reação Rápida Portuguesa foi, por isso, chamada a intervir. É o resultado dessa intervenção, aquilo que vemos nestas imagens fornecidas pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ontem já tinha sido comunicado que estes combates foram muito complicados, totalizaram 5 horas de confronto direto com armas pesadas, mas nenhum militar português ficou ferido. 2 polícias da República Centro-Africana morreram e cerca de 30 pessoas foram assistidas com ferimentos de tiros, mas não houve baixas civis. E aquelas imagens que víamos ainda há alguns segundos atrás eram da população que fugiu do centro da cidade e que está refugiada junto ao campo militar das Nações Unidas a agradecer aos militares portugueses na língua local. Vai essa zona aí atrás! Imagens em exclusivas cedidas à SIC. O comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas, está connosco nesta edição da noite. Sr. Comandante, boa noite. Boa noite, Sr. Comandante. Vamos falar destas imagens dos portugueses em combate direto na República Centro-Africana, que já aqui nos referimos, mas, enfim, de forma genérica, não sabemos exatamente aquilo que aconteceu. Os portugueses foram emboscados de alguma forma, já sabiam aquilo que os esperava quando chegassem àquele local. O que é que aconteceu exatamente? Para dar um pouco de contexto ao auditório da SIC que nos ouve, há aqui um fator que acaba por ser igniador deste confronto, que é o anúncio que o Presidente Touadéra ia visitar a cidade de Bambari no dia 10, para as Jornadas Mundiais da Alimentação, e um grupo armado que tenta a todo o custo controlar esta cidade, que ocupa de forma ilegal as habitações locais, que faz extorsão, que faz cobrança ilegal de impostos, numa atitude ostensiva para demarcar território, atacou as forças governamentais, as Forças Armadas Centro-Africanas e os capacetes azuis, outros contingentes que também estão na localidade. E é na sequência desse evento que os portugueses são chamados a intervir, porque havia no fogo cruzado civis, e que vê-se nas imagens, são civis que depois fogem a uma debandada massiva da população e que se junta em refúgio junto à base portuguesa, e depois gritam em ovação, e já no final do confronto: obrigado Portugal, por terem sido libertados, vá lá, deste movimento, pelo menos para já, deste grupo armado. É natural, obviamente, que as nossas tropas estejam muito bem preparadas para estes cenários, mas ainda assim um treino, por muito exigente que seja, é sempre um treino, diferente, obviamente, de uma situação de guerra real. Estes paraquedistas sabem, desde o início ao que vão, ou seja, não é propriamente, neste caso em concreto, uma missão de estabilização de paz, mas sim de intervenção direta. Portanto, estão preparados para isso. É curioso ouvir aquilo que são as declarações do general Balaqueita, que é o comandante militar da missão, e quando esteve cá em Portugal, que disse que as missões de paz, as missões de manutenção de paz, têm cada vez mais um risco acrescido, e os militares têm que estar preparados para isso. O Exército tem preparado de uma forma ímpar aquilo que são as suas tropas especiais. Primeiro, os 2 primeiros contingentes foram de comandos no início de 2017. Portanto, o ano de 2017 é marcado com a presença de comandos na República Centro-Africana, e depois 2018 com dois batalhões de infantaria paraquedista. Primeiro foi o primeiro batalhão de infantaria paraquedista, este é o segundo batalhão de infantaria paraquedista, por curiosidade são de Aveiro, o primeiro era de Tomar. Eles estão muito bem preparados, o Exército prepara muito bem, são tropas especiais, e aquilo tem sido o capital humano que é enviado para a República Centro-Africana tem feito a diferença. Portanto, falou aqui que não houve feridos, mas também não tem havido feridos porque há muita tática, há muito treino, há muito procedimento, há muita antevisão, há muita preparação, mas os riscos são inerentes e são muito elevados. É muito curioso, falou aí do comandante desta força de paz na República Centro-Africana, e que disse sobre as tropas portuguesas. Ele é um tenente-general senegalês. Ele referiu-se às tropas portuguesas, são os seus Ronaldos.
Sim, ele usou essa expressão, quase que são os sabemos o pontos que de lança. significa a comparação, mas militarmente falando, o que é que são, Ronaldo? Eles são, eu vou-lhe dizer, isso é a expressão do general, eu vou-lhe dizer aquilo em termos militares, o que é a Força de Reação Rápida, é a reserva militar do comandante militar da MINUSCA para intervir em situações, eu diria, em últimas, nestas situações, como vimos, em que as forças governamentais ou os outros contingentes já não conseguem dar resposta e, portanto, são o último recurso, por assim dizer. Em termos militares, traduzido aquilo que o general Bala Keita disse acerca dos militares portugueses, e é consensual e é unânime, quer pelas autoridades centro-africanas, quer pelas Nações Unidas, já foi reconhecido ao mais alto nível aquilo que tem sido a prestação dos militares portugueses. Temos os melhores militares do mundo, é isso? No fundo, eu sou suspeito para dizer isso, mas posso-lhe testemunhar aquilo que tenho acompanhado. Este prestígio que o país também ganha, não é? Com estas missões, é com tropas destas especializadas que o consegue de facto, ou se estivéssemos a falar aqui apenas de missões de patrulha e reconhecimento, teríamos também esta notoriedade? Eu diria que isto é o ADN dos militares portugueses, é o ADN dos portugueses e é o ADN dos militares portugueses, que é saber fazer bem. Naturalmente que há aqui uma preparação muito assertiva em Portugal, mas naturalmente que isto traz dividendos a Portugal, porque não sabem, são paraquedistas, são comandos, são fuzileiros, são militares portugueses e é isso, é a bandeira portuguesa que está ali a ser hasteada e depois percebe-se que os portugueses começam a ser conhecidos e a população que está junto ali adjacente ao arame farpado na base em Bambari, onde os militares portugueses gritam, isso foi o testemunho que depois nos deram, grita obrigado Portugal. Sabendo que depois do 25 de Abril contam-se pelos dedos as vezes em que de facto as tropas portuguesas, o exército português foi chamado pelo menos a entrar assim em confronto direto, pergunto-lhe se considera que nestas ações de combate que vemos ficou muito do que era o treino dos militares portugueses nas ex-colónias, até porque aqui estamos a falar naturalmente de um país africano. Eu visitei o Teatro de Operações e é curioso ver na cabeceira do comandante, na altura do comandante da Força Paraquedista, livros antigos de forças paraquedistas e de operações no ultramar e, portanto, mostra que aquilo que era o capital de conhecimento ainda hoje é amortizado, não é? Este tipo de combate. E é um combate, muitas vezes, até não muito típico deste tipo de tropas ligeiras, é um combate urbano, eles têm-se deparado com combate urbano, mas naturalmente que aquilo que é o capital de conhecimento adquirido ao longo dos anos e a manutenção de perícias que o Exército nunca tem abdicado, aquilo que é o enriquecimento, o fruto da participação também em missões internacionais. Nós participamos em missões de paz desde 1991, grosso modo, de uma forma sistemática, e eu julgo que isso tudo está a vir agora ao de cima, essa preparação, não sendo, obviamente, uma missão de elevado risco. O Comandante Pedro, no início da nossa conversa, já contextualizou um pouco esta situação, a própria situação da República Centro-Africana. Para o fim do mês estão previstas conversações de paz entre o Governo e os grupos armados. Isso pode significar aqui também um período de alguma calmia para a missão da MINUSCA? Há ordens específicas para esse período ou ninguém fala para já de tréguas? Não, eu não dei o contexto todo, falei só desta visita do Presidente, mas eu não dei o contexto todo. Nos últimos dias, porque senão nas últimas semanas, houve negociações ao mais alto nível político com as instituições governamentais da República Centro-Africana, com altos dignatários das Nações Unidas que estão presentes no país, numa tentativa de trazer para a mesa das negociações este grupo armado, que é um grupo que está perfeitamente identificado, é caricato o nome que tem, que é a União para a Paz na República Centro-Africana, e portanto o nome acaba até por ser bizarro, onde tentaram dissuadi-los a saírem, a abandonarem de forma pacífica a cidade. Aliás, há um programa, que é um programa de desmilitarização, desmobilização, repatriamento e integração, até nas Forças Armadas Centro-Africanas. É curioso, porque Portugal também tem um papel ao nível da União Europeia muito importante. Portugal comanda essa missão da União Europeia que tem a ver com este processo de desmobilização e desmilitarização, mas o grupo não acedeu e, portanto, não fez parte deste processo negocial e de paz e, portanto, isto é a consequência desse demonstrado de força. Ou seja, respondendo diretamente à sua pergunta, as questões das conversações e trazer para a mesa das negociações e da paz, que esse é o caminho para um Estado de Direito e para uma democracia que ainda é frágil, o caminho do diálogo é o primeiro caminho para que a paz vingue neste país. Sr. Comandante, esta conversa foi acompanhada pelas imagens que continuamos a ver dos paraquedistas que ontem tiveram em confronto direto com estas milícias armadas na República Centro-Africana, mas são homens que estão prestes a sair da República Centro-Africana e a ser substituídos
substituídos por outros. Sim, este contingente E que não vão ser paraquedistas, vão ser comandos. Vão ser comandos. Este contingente está praticamente a acabar os seus 6 meses de missão e em meados de fevereiro começa a rotação e será um contingente também do Exército. Eu faço aqui uma ressalva, estão neste momento 180 militares porque foram reforçados com viaturas blindadas de rodas, as Pandur, mas o contingente contempla também 3 militares da Força Aérea, são o destacamento aéreo avançado, mas vão ser substituídos por um contingente agora de comandos de 177 militares do Exército, na sua maioria então ficamos com quantos homens? 180. Sempre os mesmos 180. Esperemos que tudo corra bem com eles. Comandante Pedro Coelho Dias, obrigado. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado.